Esse programa é livre para todas as idades. Hoje vamos falar de um ponto bem complicadinho de uma obra e que, se não for bem pensado, pode e vai dar problema, os móveis planejados. Porque não é só estética, tem dinheiro, tem prazo, tem funcionalidade e muitas vezes é exatamente onde o cliente mais erra, seja por falta de planejamento ou por algum detalhe ali na obra. Então, se você está construindo, reformando ou pensando em entrar nessa aventura, se quiser passar por isso sem grandes dores de cabeça, nós trouxemos aqui para conversar a equipe da Essência, que está chegando em Mossoró com muita vontade de ser solução para esses problemas, né? E aqui nós estamos com a Arine e Isabelle Moura, Arine Holanda e Isabelle Moura, que estão nessa nova empreitada de serem empresárias. Sejam bem-vindos ao Tô em Obra. Me conta aí como foi esse start de vocês, de empreender e em uma área assim com tantos problemas para serem abraçados. Eu sou arquiteta, né, Isabel, e já tenho meu escritório físico também. Porém, já trabalhei com a Arine há alguns anos na loja de móveis planejados. E sempre foi uma grande paixão para mim. E aí, buscando novos investimentos nessa mesma área da arquitetura, que é a minha área, né, na verdade a nossa, há algum tempo eu comecei a pesquisar algumas fábricas relacionadas a móveis planejados. E algumas reuniões foram feitas também, justamente na busca dessas fábricas. E aí, coincidentemente, eu fiquei sabendo que a Arine estava disponível, né? E ela foi o meu primeiro pensamento de convidá-la para uma sociedade e entrar nessa junto comigo, né? Unir a experiência dela, que ela já tem há muitos anos, com a minha paixão também, tanto pelo projeto de interiores, pela arquitetura e pelos móveis planejados. Então, unindo o útil ao agradável, eu conversei com ela, ela prontamente aceitou e demos início a essa caminhada. Né? Dizem que arquiteto é tudo doido, né? Arquiteto não gosta de paz. Você estava falando assim, eu sou arquiteta e tenho uma paixão por móveis planejados. Todo arquiteto parece que tem essa coisa kamikaze, né? De paixões assim, paixões tóxicas. É verdade. Inclusive, Isabel, eu tinha saído de uma empresa onde eu trabalhava já há algum tempo e não sabia o que fazer, né? Porque eu sempre trabalhei com móveis planejados. E Isabelle entrar em contato comigo foi uma surpresa muito feliz para mim, porque também é de fato algo que eu gosto muito, né? Eu me envolvo nos projetos. Então, juntou uma situação com a outra, nós conversamos e aí surgiu a Essência, móveis planejados. Esse negócio de criar móveis é muito interessante, porque assim, não só na criação, mas na colaboração, porque vocês com a Essência, vocês meio que colaboram com os sonhos de várias pessoas e vários arquitetos, porque é uma coparticipação ali, né? Eu tenho experiência de trabalhar com você, Arine, e eu sei que às vezes, que é essa questão que a gente está dizendo assim, que a gente vê os móveis planejados como um sonho, mas a gente vai destrinchar para que isso seja possível. E às vezes, no primeiro momento, naquele primeiro planejamento, ele não é viável. É isso? E aí entram vocês para viabilizar aquilo. E eu acho que a maioria dos arquitetos tem isso, assim, a gente às vezes faz um projeto numa planta e aí na execução a gente projeta em metros,
e aí marcenaria em milímetros, e aí chega lá, as paredes juntam no prumo, elas crescem, elas diminuem, as bancadas sobem, descem, e o que a gente planejou inicialmente, às vezes não é o que está ali. E aí entram vocês. E aí entra a gente justamente com a intenção de solucionar essas situações e também de trazer no mercado uma indústria, né, que traz também segurança para o cliente. Porque quando a gente escolheu a indústria que nós estamos trabalhando, que inclusive é a Inusitar, nós vamos falar sobre ela, foi com o intuito, de fato, de trazer uma qualidade e uma segurança para o cliente. Não só a questão em projeto, mas também em solução de móveis, né? Existe uma diferença, né, Isabel, de você ter uma marcenaria planejada industrialmente, falando, do que aquela artesanal que a maioria da gente conhece. Isso, porque a nossa fábrica, que é a Inusitar, ela é uma fábrica totalmente automatizada. Então, ela faz vários processos durante o dia, com relação a cortes, afitamento. Então, são acabamentos mais, como é que eu posso dizer? Mais refinados, né? exatamente. Com a qualidade, um setor de qualidade mais exigente, uma padronização, tanto a questão de fitamento, quanto a questão de milímetro a milímetro. Então, uma indústria lhe permite essa situação, né, de uma padronização maior, de um setor de qualidade maior, de uma garantia também, uma tranquilidade quanto à entrega, de você receber aquele imóvel, né? Aline, vamos falar com o pessoal lá de casa que está planejando agora seu espaço. Aí acontece muito, eu falo muito, eu digo, olha, quando a gente está trabalhando com o marceneiro artesanal, nem sempre ele tem um maquinário adequado, e quando ele tem esse maquinário adequado, não é o mesmo da indústria. E aí uma das coisas que a gente fala é sobre esse fitamento, né? E aí a gente tem muito marceneiro que fita no dedo, é a força do dedo, então ele vai com muita força, vai, quando acabou a força é onde a fita solta, né? Tô falando besteira? Não está falando besteira. O que acontece? De fato, nós trabalhamos com uma indústria, ela tem uma área de mais de 21 mil metros quadrados, então ali sai mais de 200 mil peças por mês, porém, todas elas totalmente automática, né, com relação à máquina mesmo. Questão do fitamento, a gente trabalha com a cola PUR. Esse fitamento é uma cola de 1 milímetro, ela é fininha e em alta temperatura. Ela foi pensada justamente para os móveis onde tem umidade, alta temperatura. Então, quando você tem umidade, aquela fita começa a soltar. Assim como também em alta temperatura aquela fita começa a soltar. Lá no Rio Grande do Sul, cozinha, banheiro. E essa cola PUR faz com que essa fita não solte. Isso foi pensado mais também lá para aquelas áreas ali do Rio Grande do Sul, que tem uma umidade muito alta, muito elevada. Isso estava acontecendo. Então, é totalmente diferente o nosso fitamento, que é com a cola PUR, do que o fitamento com a cola normal, aquela que já vai soltando, ou mesmo na mão, como você falou, passando o estilete de um lado, passando o estilete de outro. Elas cortando pedacinhos. Cortando pedacinhos. Acontece que quando você tem um painel ripado, na primeira até a quinta está fitando direitinho, mas quando já vai lá para a 10ª, né, lá para a 20ª, aquele fitamento já não é o mesmo padrão da primeira. Então é totalmente diferente de uma indústria, né, que já vem com todas as fitas, todas as ripas, tudo na mesma qualidade. Uma coisa que assusta muito, eu acho que a gente deveria começar por esse assunto e não terminar por ele. Que assusta muito as pessoas quando elas vão começar a pensar em marcenaria, é porque são alguns fatores. Primeiro é que ela começa a pensar já no decorrer da obra, ali para o finalzinho. E aí faltam recursos. E aí, segundo, vem o susto, porque a gente vai começar a falar de valores, e esses valores não são discutidos antes, não é discutido antes.
e a gente fica sem muito prazo, sem muito tempo para fazer esses ajustes, para solicitar. E eu acho que falta jogo de cintura também. E aí a gente acaba optando pelo preço em detrimento a outras questões, né? O que é que você acha? Qual é o melhor, assim, o melhor tempo de eu pedir o planejado, de eu discutir isso? Porque eu falo um bocado, viu? Eu acho engraçado que a pessoa, quando começa a planejar ou construir ou reformar, a primeira coisa que ela vai é para o Pinterest. E uma das primeiras coisas que ela vê é marcenaria. Exatamente. E aí, geralmente, quem vai construir tem um celular carregado de fotos, do que quer. Mas aí ela vai começar a montar isso muito lá na frente. E aí vem um susto. Vem um susto. Você, assim, tanto na sua experiência com a Essência ou com outras lojas de móveis planejados, ou no seu escritório, como é que você administra isso? O ideal é o cliente, ele ver esses valores o investimento dele com relação ao móvel planejado, assim que ele inicia o investimento da própria casa. E também uma vantagem seria, se fosse o caso, assim, seria maravilhoso se o cliente ele chegasse para o arquiteto ou mesmo para o projetista e dissesse o quanto que ele quer investir. Isso. Se ele tivesse esse pensamento ou algo desse estilo, seria bem mais viável para que o projeto ele chegasse mais real dentro daquilo que ele tinha pensado, o que era possível. Sem grandes estresses. Porque eu estava pensando assim, olha só, às vezes, e a Arine já me ajudou nisso, eu estou falando só de coisas que já aconteceram comigo. Às vezes a gente chega num orçamento e ele excede aquele valor, né? E aí nós temos soluções que a gente consegue ali dentro de ferragens, dentro de painéis, dentro de milímetros, de não prejudicar o projeto inicial, da gente conseguir ter um bom projeto e dentro do orçamento do cliente. Eu estou falando besteira? Vamos lá, me ajudem. Não, acontece muito da gente receber projetos, né, onde um acabamento, uma ferragem, uma ripa, algo nesse estilo, pode ser substituída para que a gente possa conseguir chegar no valor de investimento que o cliente quer. De repente, um painel laqueado que eu posso substituir por uma laca pronta. Uma laca pronta, e aí eu consigo reduzir o custo. Uma dobradiça, que uma dobradiça seja de uma marca X, eu posso transformar por outra marca Y, porém com uma qualidade também muito boa e elas equivalentes, que sejam com amortecimento, ou que sejam oculta, né, que é que estão utilizando muito hoje. Então a gente tem reduzir de repente uma espessura de um painel que estaria de 18 milímetros, eu posso transformar por 15, então eu consigo reduzir custo. Então existem várias estratégias que a gente pode reduzir custo em um projeto e não alterar o projeto do arquiteto. Pode dizer. Que é outra situação também que as pessoas pensam muito com relação ao engessamento de uma indústria de imóveis planejado. Tipo o quê? Ela não vai conseguir atender aquele projeto X ou aquele projeto Y. Isso não acontece. Hoje, principalmente a indústria que nós escolhemos, além de ter uma infinidade de acabamentos, nós trabalhamos com 4 marcas de ferragem, inclusive, que dá também para o cliente entender onde ele quer investir, tanto da Blum, que é a mais conceituada, todo mundo conhece, até uma mais simples, porém todas elas com sistema de amortecimento, todas elas invisível, oculta, mas devido à questão de marca, também tem como estar reduzindo o custo. Eu acho, Arine, que assim, é muito importante você falar sobre isso, sobre esses ajustes, porque quebra aquele primeiro medo que o cliente tem, de que, eu vou gastar o mesmo valor que eu gastei para construir minha casa, vou gastar no marceneiro, né? Eu acho que é o primeiro mito que a gente quebra. E vamos quebrar outros depois dos comerciais.
Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor. Tudo é possível. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Quer atacado, quer varejo, vem pro nosso atacarejo. Qualidade, melhor preço, vem pro nosso atacarejo. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, vamos continuar sobre os problemas e as soluções da marcenaria, porque é um mundo que precisa ser desbravado e nada melhor do que essas duas guias para nos ajudar a desbravar esse mundo, esse universo que é a marcenaria, principalmente hoje que ela foi reduzida. E ó, eu não estou falando mal do Pinterest e da IA, né? Porque eu acho que a primeira conversa que a gente tem com o nosso cliente é a galeria do Pinterest dele e o que ele produz com a IA. E aí a gente traz aquelas primeiras ideias e aí eu vou falar com a Isabelle que eu acho que isso é seu dia a dia, né? Criar soluções para o que uma IA propôs ou para que uma foto do Pinterest encantou o cliente. É bem recorrente hoje lá no escritório, chega alguns clientes com o celular com várias imagens do Pinterest, dizendo que quer daquele jeito, quer desse outro, mas aí muitas vezes eles não sabem qual o investimento que eles precisam fazer para ter aquela imagem, né? E mesmo assim, aquelas imagens às vezes não está relacionada com o dia a dia dele, né? Com a necessidade, né? Dele do dia a dia, né? Então, o que nós fazemos é um brief para entender melhor as necessidades dele, para avaliar se realmente cabe ou não aquelas imagens do Pinterest dentro do dia a dia, da rotina dele. E às vezes até no espaço, né? Exatamente. Às vezes o cliente ele tem um espaço muito pequeno, né? E ele vê uma imagem bem maior e quer que a gente encaixe tudo aquilo lá. Beli, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que essa minha cliente não vai assistir o programa, então eu vou falar. Uma vez eu estava fazendo um quarto e a menina tinha visto num quarto de blogueira, era uma filha, era adolescente. Ela tinha visto um quarto de blogueira, um desses puff grande, balanço enorme. E ela queria, porque era o sonho dela, e ela queria um urso grande em cima desse puff. Mas no quarto não cabia. E foi um sufoco, porque eu digo, pronto, vamos tirar a cama. Porque era uma cama de casal, era muitas coisas no quarto, era uma penteadeira. E esse puff ocupava o quarto inteiro. Mas assim, era um sonho que veio de uma blogueira, que foi alimentado. E aí, num dissabor, parecia que nada funcionava mais. Porque aquele desejo não era atingido. Isso.
Inclusive, quando acontece esse tipo de situação relacionada ao espaço, alguns clientes vão até no chat GPT, a questão do IA, né, colocam um prompt lá, e aí a IA ela consegue realmente gerar uma imagem totalmente sem nenhuma proporção do que realmente, sem medidas de escala, e aquele balanço cabe, né? E aí o cliente fica se perguntando por que ali no chat GPT ele conseguiu e por que nós não conseguimos. E aí entra aquela conversa sobre a questão de escala, sobre o funcionamento do dia a dia, né? Então tudo isso a gente tenta passar o máximo para o cliente para ele ficar com um projeto bonito como o Pinterest, mas com todas as funções para ser executado. Para né? o espaço dele, para a necessidade e para o bolso. Exatamente. Para a realidade. Para a dele, realidade. Né? Isso não é fácil. Não é fácil. Aí o povo diz que a IA vai tomar o nosso lugar. Não toma, não. Porque é difícil. Eu costumo muito dizer que o Pinterest é como se fosse algo de inspiração mesmo, porque também já aconteceu comigo, de chegar várias imagens, o cliente fala, olha, eu quero desse jeito aqui, e às vezes você fica até numa saia justa de explicar e ter que falar com os termos técnicos mesmo, que aquilo ali não condiz com a realidade, né? Pois é isso que eu estava falando, Arina, eu não julgo, porque eu amo. Porque quanto mais ele vem abastecido de imagens, mais a gente entende o gosto. Isso. Vou falar de uma cliente horrorosa, minha irmã. Minha irmã, advogada, Mônica. Ela pediu para eu fazer uma sala para ela e ela disse assim, eu queria uma sala com muita cor. E eu fiz várias. E ela é minha irmã e eu... Sabe quando você passa, assim, você não é profissional, quando é com família, e aí você acaba errando a mão. Eu não pedi fotos. E aí eu fiz uma, deu errado, fiz outra, deu errado, fiz outra, deu errado. Eu digo, minha filha, me manda aí o que você gosta. Ela me mandou, era tudo marrom. Não tinha cor. Tudo marrom. E ela chegou e disse, não, mas meu sonho é uma casa colorida. Eu digo, não, seu sonho não é uma casa colorida, não. Seu sonho é uma casa nos tons marrons, nos tons terrosos. Então agora a gente acerta. Então essas imagens, ela... já ajuda no briefing, já ajuda Ajuda até para a gente também, quando vai projetar, quando vai planejar, criar. Então, a gente, arquiteta, a gente profissional, é bom sempre estar dando uma olhadinha, sempre verificando. De repente, eu salvo muito também imagens, mas como referência, né? Sim. Uma ideia aqui, outra acolá, verificar o que estão usando de fato, né? Até porque a gente não está em todas as feiras, não tem como a gente estar em todas as feiras, não tem como a gente estar, né, observando tudo que está no mercado, que estão usando, mas... eu costumo, na verdade, também até fazer uns grupos no WhatsApp com o cliente e peço para ele enviar algumas inspirações. Mas aí essas inspirações é para a gente entender exatamente a questão das cores que eles gostam, uma iluminação mais focal, né? Então, isso nos ajuda de certa forma, mas em contrapartida também pode nos complicar. Vira uma saia justa, né? Porque às vezes a gente quer obedecer e não é possível. E aí eu não sei se vocês estão assistindo aquele programa da Mayra Cardi, onde tudo pode tudo que pode dar errado, deu errado lá. E virou uma série, né, no Instagram. E a gente consegue se ver muito entre aqueles erros e acertos e tentar retomar o diálogo. Inclusive, eu até vi um episódio que falava sobre a cozinha dela. Que a cozinha, os móveis superiores foram instalados a uma altura muito... A dos funcionários. Isso. E aí a gente viu aquilo que imagem não é projeto. Exatamente. Não é verdade? Não ficou nada funcional, né? A questão, os funcionários não conseguiam abrir o móvel superior. Eu até lhe cortei, Isabelle. Você estava falando que os móveis ficaram numa altura... Ficaram muito altos, então eles não conseguiam ter aquele acesso no dia a dia. Era impossível praticamente. Então, quando você via na imagem, você não tinha aquela noção de escala, como realmente iria ficar, mas na prática eles perceberam que era inviável. E eles só foram perceber quando tudo já estava instalado. Quando tudo já estava instalado. Que é um cuidado também que a gente tem. Isso, é um cuidado que a gente tem, inclusive vamos ter bastante na obra, porque assim que o cliente ele fechar o projeto conosco,
nós temos a obrigação de ir até a obra para conferir todas as medidas, fazer um levantamento bem detalhado, inclusive dos pontos elétricos, hidráulicos, para quando o móvel chegar e for montado, está tudo conforme cada ponto elétrico ali no seu lugar, né? Então, é um cuidado que é primordial o arquiteto ter e a loja também. É uma coisa, trabalhar com arquitetura é um trabalho muito árduo e muito sensível, porque você lida com muitas demandas. E eu imagino que a marcenaria, como a gente pode planejar ela lá no início, mas ela entra já no final da obra, ela entra se ajustando no que deu. Então, assim, a casa não tem esquadro, mas a casa não está no prumo. Resolve aonde? Não é mais no reboco, é na marcenaria, né? Exatamente. É por isso que a gente... pilar, desculpa, Isabela, um pilar que está ali, como é que a gente vai esconder? Na marcenaria, né? Até a ergonomia em si também, né? Porque o ideal é justamente pensar em todo esse projeto de interiores, o projeto de imóveis, juntamente com o projeto da casa. Né? Assim que o projeto executivo ele é finalizado e o projeto de layout também, então a gente já consegue entrar para começar os projetos complementares, como é o caso dos pontos elétricos, de bancada, pontos hidráulicos, para evitar futuro quebra-quebra futuramente, né? Quebra-quebra de parede, faltou uma tomada para o micro-ondas, faltou um ponto elétrico aqui para minha lava-louça. Então, coisas que devem ser pensadas no início. Por isso que o ideal é justamente fazer os móveis planejados e os projetos complementares no início da obra. E quando eu entro com a marcenaria inteligente e automatizada, que é a de vocês, eu tenho essa fase de projeto em 2 etapas. Nem da arquitetura, que eu tenho o projeto legal e o executivo. Na de vocês, quando eu contrato um móvel da Essence, eu também vou ter. Eu vou ter o primeiro, que é o legal, que é onde vocês vão gerar os orçamentos. E o executivo, após, por exemplo, as bancadas instaladas, o espaço pronto, vocês vão medir, e aí essas medidas elas passam a ser em milímetros, né? Diz que medida de arquiteto não vale muita coisa. Eu escutei isso já, muitas vezes, que diz assim, não, o arquiteto não sabe medir. Mas é porque a gente vai naquela medida grosseira e vocês vão no prumo, né, nesses pormenores, não? Isso, quando o cliente ele fecha o projeto dos móveis com a gente, né? Então, a gente vai novamente até a obra conferir justamente essas medidas e conferimos também até o projeto complementares, como eu havia falado, das tomadas, para ver se realmente estão naqueles locais que a gente colocou no projeto, né? Porque aí, quando tudo está conferido, a gente envia o pedido para a fábrica e aí a fábrica começa a produção, né? E aí, quando volta para cá, que a gente inicia a montagem, está tudo conforme o que foi literalmente planejado, né? Então, tudo vai se adaptando, os móveis vão se adaptando ali na bancada, que está no nível direitinho, o espaço da geladeira está ok, porque a gente já mediu e via que precisava daquela medida de acordo com o modelo da geladeira do cliente. Então, tudo isso é muito importante da gente ver durante todo esse processo, desde a concepção do projeto, né, do atendimento ao cliente, até o móvel chegar. Eu, como arquiteta, eu estou adorando a conversa. Eu vou ter que pedir os comerciais, porque a gente precisa pedir os comerciais, mas na volta eu queria muito tirar uma dúvida com vocês, que é sobre essa demanda de corte, de obrigações, de arquiteto, cliente e empresa, certo? Mas daqui a pouco, depois dos comerciais. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais! Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode
fazer a diferença na vida de alguém. O GAC RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Estamos de volta e aqui nos comerciais já deu uma revoltazinha aqui. Eu estava falando com as meninas que eu amo esse programa porque eu uso ele para aprender e para, principalmente, aprender a como resolver conflitos. Eu estava falando que essa semana aconteceu uma situação que o cliente queria diminuir os custos da marcenaria e aí ele sugeriu pegar o projeto, levar para essas empresas que fazem os cortes econômicos e fitar e pagar apenas o montador. Daí ele falou assim: Isabel, e você faz o plano de corte? Aí eu disse: meu Deus, eu não sei nem para onde vai o plano de corte. Imagino que se eu não sei medir, né, que já que a arquiteto não sabe medir em milímetros, não saberia especificar essas diferenças que teriam. E isso é um mundo, também eu acho que não é uma demanda para todo arquiteto, é uma coisa muito específica. E aí eu até pedi a ajuda das meninas para que elas me orientassem sobre. É comum, eu estou vendo que é comum, sabe? Assim, eu tenho clientes que chegam para mim e dizem: olha, eu fiz esse móvel, olha, eu fiz isso aqui. E eu acho que não é sem dor, eu acho que não é sem estresse. O que é que vocês me dizem? Você compartilha dessa revolta, Arine? Sim. Atualmente, de fato, nós temos empresas, lojas aqui no mercado que estão disponibilizando dessas peças. Porém, é um serviço totalmente diferente de um serviço industrial. Essas peças, elas são disponibilizadas para o montador, mas elas são peças aleatórias, as medidas, o montador ainda vai ter que conferir todas essas medidas, às vezes não vem com furação, não vem com as marcações de uma dobradiça, de uma corrediça, e eu digo que o arquiteto pegar essa responsabilidade de um plano de corte é muito delicado. Porque um móvel, ele tem várias peças, né? Apesar de que existem programas para isso, o arquiteto ainda tem que entender do plano de corte. Então, eu nem sei se isso seria viável, além da questão da qualidade. Não posso dizer que eu não estou diminuindo a qualidade do que estão vendendo, porque eu não posso fazer isso. Mas, corta aí, que eu não queria falar. Mas você acha que, por exemplo, eu sei que tem marceneiro que faz, mas ele traz para ele a responsabilidade, ele meio que ali faz um plano de corte pela experiência dele, que é uma experiência bem mais específica do que um arquiteto, né? E às vezes, geralmente, o marceneiro que faz, que eu vejo, é que não tem esse maquinário. Não. E aí termina ficando refém, não? O cliente que opta por um plano de corte, eu vejo que ele não está pensando em um investimento a longo prazo. Porque acaba que quando você
define um produto de uma indústria, você tem anos ali, aquele móvel intacto, sem soltar uma fita, com um acabamento, um corte preciso, a laser, né? Então, a partir do momento que o cliente ele entende o investimento que é um móvel industrial, né, ele opta por esse material, porque o móvel planejado ele não é só estética. Aparentemente você monta aquele móvel, independente de ser plano de corte, de ser fábrica, inicialmente, os primeiros meses ele está ali visualmente ok, idêntico. O que vai diferenciar um móvel planejado de um plano de corte para uma indústria é o tempo, né? O tempo que uma fita não solta, uma dobradiça não fica fazendo um barulho, ou uma gaveta que não fica desregulada. Claro que isso também pode acontecer, porém você tem a segurança de uma fábrica que você pode solicitar uma assistência, um prestador de serviço, um montador da empresa vai lá e faz esse serviço para você, do que um plano de corte, que às vezes você não entra mais, nem conhece mais quem montou o seu móvel, né? E agora vamos nos comprometer, certo, meninas? Certo. Sem fugir. Tipo aqui, vamos nos mitos e verdades. Móveis planejados são sempre mais caros? Não quando você vê o que agrega por trás dos móveis planejados, né? Como a Arine falou, tem a questão de uma garantia. Normalmente as fábricas, no caso, a nossa fábrica trabalha com 5 anos de garantia contra defeito de fabricação. Tem a questão das assistências, que a gente vai estar ali sempre presente, quando no pós-venda, né, o cliente entra em contato, a gente vai, soluciona aquela assistência para ele. Então, quando você pega esses detalhes e agrega no valor, acaba que o móvel planejado, ele não fica caro, como as pessoas tendem a dizer, né? Eu não acho que ele fica caro quando o cliente ele pensa como um investimento. Né? A partir do momento que ele compra um móvel solto a um móvel planejado, ele sabe que ali o móvel solto, ele tem, de repente, até uma qualidade mais inferior, além de que também o aproveitamento do espaço. Porque quando você compra uma cozinha pronta, um móvel solto, de repente ele não é exatamente aquela medida. Então, eu não acho caro, eu acho que é um investimento. Quando a gente também fala sobre marceneiros de alto padrão, se equipara, não, Arine? Também. Fica muito semelhante, os valores são bem semelhantes. E aí ele fala assim, planejados industriais têm menos qualidade do que a marcenaria, essa marcenaria de alto padrão? Creio que não. De forma Eu já estou alguma. respondendo. De forma alguma. Claro que uma indústria, né, onde, como eu falei já anteriormente, você tem uma padronização, você tem um setor de qualidade ali, já indica que você tem uma garantia, uma tranquilidade maior do que os móveis feitos artesanalmente, como a gente pode falar, né? Essa pergunta aqui você respondeu meio que na primeira, que é assim, não dá para personalizar tanto. A gente tem a ideia de que o móvel industrializado, ele é bem rígido sobre essa engessado. questão. Bem engessado. Já foi, né? Há alguns anos atrás, as indústrias tinham umas bibliotecas de modulação muito fixa. Hoje já não mais. Nós trabalhamos com uma biblioteca de milímetro a milímetro, nós trabalhamos com uma diversidade de acabamentos em laca, em MDF, MDP também, né? Em vidros, alumínios, assim como o ateliê, que é um setor na fábrica onde eu posso criar peças exclusivas, né? De um arquiteto que ele pensou ali uma mesinha cabeceira arredondada, ou mesmo uma cabeceira que seja orgânica, alguma coisa que não esteja na nossa biblioteca do Promob atualmente, a gente pode enviar esse projeto, esse detalhamento para o ateliê e a gente consegue atender tranquilamente. E é interessante você falar também, por exemplo, no móvel industrializado, eu já venho com as demandas de serralheria, de vidraçaria, todas essas demandas, elas estão inclusas. Isso. Nós já temos como trabalhar com
com todo o setor de portas de vidro, portas de espelho, toda a parte de serralheria, todo acessórios também internos de gaveta, como divisores, aqueles divisores de guarda-roupa, né, que são os organizadores. Então, tudo isso aí, a gente, além de que até LED, também a gente já tem como colocar aqueles perfis embutidos na própria marcenaria e já vim de fábrica. Então, hoje, a nossa fábrica não tem essa situação de ser tão restrita. Hoje, o que está tendo no mercado, a fábrica está conseguindo atender. As lojas de marcenaria, de móveis planejados, elas são inimigas dos arquitetos? Eles tomam emprego de arquiteto? Não, jamais são inimigas dos arquitetos. Inclusive, o nosso projeto, né, como a Essência Móveis Planejados, a nossa ideia é justamente essa, de aproximar mais os arquitetos, né, na nossa loja, inclusive para poder conhecer o produto, para poder conhecer o que é um produto industrial, que é a dimensão de uma fábrica, de você fazer ali 2.000 peças em um mês, né? De você conhecer, de você entregar tanto um apartamento inteiro em 45 dias como uma peça só. Então, independente da quantidade de peças, eu tenho como entregar com prazo só, né? Diferente de uma marcenaria local, que quanto maior o projeto, de repente o maior seja também o prazo de entrega, né? Então, eu acho que o maior cri-cri que as pessoas dizem é assim, você manda o projeto para uma loja de planejados, eles mudam o projeto do arquiteto para caber no módulo deles. E isso ficou, eu acho que ficou na ideia da cabeça das pessoas que esse engessamento, que como você mesmo disse, isso já não existe mais. E o que você diria para as pessoas que estão em casa, que assistiu a gente, que está planejando, que já está colhendo as fotos do Pinterest, querendo conversar com vocês, vocês já estão instalados, como é que é? Então, nós já estamos com o nosso espaço físico, terminamos a obra, o nosso showroom está chegando no final dessa semana para o início da próxima, porque vem algumas peças chegando agora e outras que vão vir no início da próxima semana. Então, já estamos com os nossos montadores também à disposição para quando esse produto chegar, já iniciar a montagem. Então, nós já estamos caminhando com o nosso espaço físico, mas também já estamos fazendo orçamentos, né? Estamos com o Promob ativo, o Finança também, já fizemos orçamento, estamos fazendo, já fechamos também a nossa primeira venda, então nós já estamos, graças a Deus, dando tudo certo. Eu estou muito feliz por vocês, muito agradecida de vocês estarem aqui no programa. Estamos gravando em um feriado, vai ao ar amanhã, de vocês disponibilizarem esse tempo. E, assim, eu sei que a nossa área, a gente não tá para isso, mas é tão gostoso conversar sobre a nossa área e falar sobre as dificuldades e conversar com pessoas que têm tanto a agregar quanto vocês. Isabel, quem agradece somos nós pela oportunidade, né? Nós fomos visitar você e sua mãe e com muita atenção você nos recebeu, acreditou no nosso projeto, tanto que chamou a gente aqui, apesar de que nós ficamos muito nervosas, né? Praticamente o nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso primeiro programa. Então, assim, é só gratidão à sua pessoa, à sua mãe, que também nos recebeu lá no escritório, né? Então, é só agradecer. Como eu disse no escritório, eu adoro amigas ricas. Desejo muito, muito, muito sucesso para vocês. Que vocês desbravem aqui em Mossoró, que precisa. Mossoró é carente. Nós temos boas empresas trabalhando aqui, mas não comporta, não abraça a nossa cidade e as demandas e essas necessidades que são tão diversas. E eu tenho muita certeza do sucesso de vocês e mais uma vez agradecer por compartilhar essa experiência pra gente, porque dizem assim, que conselho não se dá, se cobra, e vocês passaram aqui quase 1 hora falando e nos aconselhando sobre.
nesse nosso processo aqui de construir e de montar nosso espaço. Eu queria agradecer vocês que nos assistiram e falar que nós temos um encontro marcado todas as quartas, às 8h15 da noite, aqui pela Telecab. Até a próxima.